Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, aleluia. Vamos dar início a mais um culto na presença do nosso Deus. Mais um culto onde nós vamos glorificar e exaltar o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Jesus. Para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero chamar aqui a irmã Aparecida para estar orando ao Senhor. Vamos dar abertura a este culto com alegria, meus irmãos, aleluia. Adorando a Deus, toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor, aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, mais uma oportunidade que tudo dá, né, para estarmos aqui para adorar Ele na beleza da sua santidade, né? Glória a Deus. Vamos orar. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, que estamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para mais uma vez, Senhor, glorificar e Te adorar, Senhor, para ouvir a Tua santa e rica palavra, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus grande e poderoso, Pai. Venha abençoar, meu Deus querido, a cada irmão nesta noite, a cada família, Senhor. Oh, Deus poderoso, visita, meu Deus, aqueles que estão enfermos, meu Pai. Aqueles que estão parados, Pai querido. Derrama a Tua bênção, a Tua graça, Senhor. Vem derramar, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Pai. Abençoa Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Vem de encontro, meu Deus, com aqueles que estão, meu Pai, enfermo, meu Pai amado. Oh, Deus, desperta, meu Pai, aqueles que estão, Pai, desapercebidos, Senhor. Sabemos que o Senhor está voltando, meu Pai, e muitos estão, Pai, desapercebidos, Senhor. Oh, Deus, fala com a Tua igreja, fala comigo, fala com todos, Pai. Derrama o Teu poder, Tua graça, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor, nesta noite, Pai, e já te agradecemos, Pai, hoje e sempre, Pai. Seja louvado e agradecido Teu santo e maravilhoso nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Quero chamar aqui para entoar os hinos da harpa cristã o diácono José Luiz. Vamos adorar a Jesus com 2 hinos da harpa cristã. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a parte do Senhor Jesus. Graças a Deus. Mais uma noite que o Senhor nos dá essa oportunidade de estar na sua casa para louvar e bendizer Teu santo nome. (442) Aleluia. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todo o hão de ver. Então hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu
de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor, irei eu receber do seu eterno amor. Só de prazer, disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará a mansão de além do virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Glória a Deus. (459). Aleluia, glória a Deus. De Deus muito firmes são as promessas, mas firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa. Ai de Deus, não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descansa em paz. Quando estentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz.
falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, saltija a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante pra te abrigar. Se desdita são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos ao Rei Jesus. Então o crente, fiel, corajoso, dará coroa de luz. Se muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Faltando tudo, ou falhando tudo, as promessas de Deus não falharão. Aleluia. Pode tudo estar ao contrário, mas o nosso Senhor, Ele vem e nos levanta, aleluia, e nos dá a sabedoria para estarmos na presença dEle. Então, falhando tudo, Jesus não falhará. Amém, igreja? Glória a Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Vamos aqui ler, quero chamar aqui a diaconisa Ana para estar lendo a palavra devocional da noite e logo em seguida já orarmos com a igreja. Amém? Vamos ficar em pé em reverência ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. 121. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Eu vou ler aqui em Salmos 121. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Como é bom estar na casa do Pai, né? Ouvindo a palavra, ouvindo os hinos. Aleluia. Amém? Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que tem guarda não troquejará. Eis que não troquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o que tem, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te amolecerá de dia, e nem a lua à noite.
O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus, amém, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, nosso Deus guarda nós, né? De todos os momentos, de noite, de dia, todos os minutos, né? Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Pai, na tua casa, em honra e glória do teu nome, Senhor. Papai amado, papai querido, o Senhor é o nosso Deus vivo e verdadeiro, porque não existe outro Deus igual a ti, Pai. Pai amado, Pai querido, aleluia, aleluia, Jesus. Estamos aqui, papai, na tua casa, para te louvar e para te engrandecer, Senhor. Oh, Deus poderoso, grandioso e misericordioso. Pai amado, abençoa todos os irmãos, as irmãs, os jovens que estão aqui, o pastor, Senhor. Guarda, papai. Aleluia, Senhor, meu Deus. Pai querido, guarda também, Senhor, a tua igreja. Guarda, porque a tua igreja somos nós, papai. Papai querido, a tua igreja somos nós. Aleluia, glória a Deus. Guarda, papai, essa vila, Senhor. Sim, meu Deus, meu Pai. Oh, eu não sei do que eles precisam, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor tudo vê, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Oh, papai querido, abençoa o povo que está ouvindo na internet, Senhor. O povo que está ouvindo na rádio, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, Senhor, tu és grandioso e poderoso, papai. Então, papai querido, vai tocando com o teu poder, vai tocando com a sua unção, Senhor. Visite, Senhor, lá direito, esquerdo, na frente e no fundo dessa igreja, papai. Sim, papai amado, visite também, papai amado, os hospitais, os asilos, todas as pessoas que necessitam ouvir a tua palavra, Senhor. Porque a sua palavra é uma palavra verdadeira, Senhor. Papai querido, verdadeira é a tua palavra, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Uma palavra que não pode nem pôr e nem tirar, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia. Abençoa, papai querido. Abençoa nossas parentelas, Senhor. Abençoa, papai querido, aleluia. Abençoa, meu Deus, todos aqueles nomes que estão lá no livro, Pai, de oração, Senhor. Papai amado, toca em cada um que está lá, papai, o nome deles lá, porque o Senhor conhece o nome de cada um que lá está, Senhor. Sim, meu Pai, toca com o teu poder, com a sua unção, Jeová. Toca, papai querido. Toca, Senhor, aleluia, Espírito Santo, visita esses irmãos que estão em casa dormindo, Senhor. Papai amado, visite cada um deles, papai. Toca com o teu poder no coração deles, na mente, Senhor. Jeová, aleluia. Só o Senhor pode tocar, Pai, no coração deles, Senhor. Sim, Jesus, porque nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Nós sabemos, papai querido, que o Senhor conhece o nome de cada estrela. Se o Senhor conhece o nome de cada estrela, o Senhor conhece o nome de cada um que está naquele livro e o que não está também, papai. Abençoa, Pai, dando saúde, paz e alegria. Porque aqui nessa igreja é a igreja do amor, Senhor. E eu agradeço, papai, a minha oportunidade em nome de Jesus, na palavra do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Hoje a gente tem uma visita, né? Glória a Deus, aleluia. Lembra quando era tão naniquinho? Olha o tamanho, glória a Deus. Está aqui conosco o jovem Davi, né? Fica em pé, filho. Fica em pé. Ele já esteve com a gente um bom tempo, mas vai ficar, né, filho? Amém? Como que nós recebemos ele?
Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Como que a gente diz? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo que a igreja, essa igreja ama você. E se a igreja ama você, porque também ama Jesus. E quem vamos sempre dizendo, e quem ama vive na luz. As palmas ao Senhor, aleluia. Seja bem-vindo, viu, Davi? Irmão, vocês não têm ideia o que esse menino prega a palavra de Deus. Ele prega a palavra de Deus. E é tempo de voltar, né, filho? Pregar a palavra de Deus, não é assim, filho? Não é assim, Vitinho? Vitinho também prega. Em nome de Jesus, logo, logo vão estar homens pregadores da palavra de Deus, não é assim? Que nós profetizamos essa noite, que o Senhor vai tocar em tua vida e você vai voltar como você era, em nome de Jesus, amém? Nós cremos nisso. Quero dar oportunidade aqui para estar falando. O irmão Armando eu nem apresento, porque ele já é de casa, né, irmão Armando? Então, ele já é de casa. Nós amamos ele também, em nome de Jesus. Quero dar oportunidade para a irmã Yasmin falar algo da parte de Deus. Que ela falou, não, pastor, eu orei, eu escrevi, então vou falar algo de Deus, amém? Que o Senhor use ela, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. A paz também. Eu vou ler aqui Salmo 145. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século do século e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século do século e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a tua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras, e geração a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Este salmo de Davi mostra tua sinceridade de amor e gratidão a Deus. Ele mostra que louvar ao Senhor deve ser algo diário, natural, que faz parte da nossa vida. Também nós lembramos que Deus é grande demais. E Ele te chama para viver confiando, agradecendo e falando do cuidado de Deus. Para que todo dia agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Entenderam aí? Bendirei o nome do Senhor todos os dias, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí a gente vai poder gritar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Que nessa noite nós tenhamos isso em mente, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas vamos adorar ao Senhor? A irmã Vanessa vai estar adorando ao Senhor. Enquanto ela adora ao Senhor, vamos recolher nossos dízimos e as ofertas à casa do Pai. E logo em seguida nós continuaremos em adoração, aleluia. Todos juntos, em um só coração, amém, igreja? Adorando ao Senhor, a palavra de Deus diz que quando Davi saía para ir ao templo, adorar ao Senhor, ele ia dançando em frente da Arca da Aliança, aleluia. Ele ia salmodiando ao Senhor. E é assim que nós devemos estar, com alegria, adorando, glorificando, dançando, pulando e dizendo que Ele é Deus, aleluia, que Ele é santo e Ele toda a honra e toda a glória, aleluia. Então vamos adorar ao Senhor, todos juntos com alegria. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado teu nome, Jesus. Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar um hino bem conhecido, né? Para que toda a igreja possa adorar juntos. Amém?
Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando anorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Oh glória! Atendeu, achou Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente e vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Ele não muda e nunca mudará, porque Ele é conosco todo o tempo, dia a dia. Vamos adorando e seguindo a esse Deus maravilhoso. Oh, glória! Ele está te ouvindo em nome de Jesus. Adore! O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel e lá na cova dos leões, e nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando adorava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente e vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. Oh glória! É o mesmo e não mudou. Ele não mudou e não mudará, porque Ele é o nosso Deus forte, a nossa rocha, é o nosso protetor. E as palmas é para Ele, porque Ele é digno. Deus, aleluia. Ele é o mesmo ontem. A palavra dele diz
que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aleluia. Ele é o mesmo de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo de José, de Maria, de Yasmin, de Davi, de Gabriel, é o mesmo de Clarinda, é o mesmo do manancial, aleluia. Então é tempo de nós colocarmos isso em ação, igreja, aleluia. O nosso Deus é o mesmo, aleluia. Tem um verso bíblico, eu não me lembro onde está escrito, mas diz assim: você diz que eu sou grande, mas quando vem a tempestade, você esquece que eu sou grande, aleluia. E nós temos que colocar isso dentro da gente. E para adorar esse Deus tão grande, eu quero chamar aqui a Yasmin, o Vitinho e o Davi para louvarmos todos juntos. Vem, Davi, vem, Yasmin, vem, Vitinho, vem adorar o Senhor. Todos nós juntos adorarmos o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esse filho, pega esse aqui, ó, para você. Glória a Deus, aleluia. Aqui, ó. Esse aí não, você tá aqui, ó. Dá esse aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar o Senhor todos juntos, amém? É hino que vocês sabem, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé, igreja? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sabe, né? Glória a Deus, sabe? Glória a Deus, aleluia. Adore conosco, aleluia, Jesus. Aleluia, adore. Aleluia, Jesus. Adore conosco. Por toda a minha vida, diga para Ele: ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Aleluia, solte a voz com alegria. Posso ouvir a tua voz, diga para Ele: é mais doce do que o mel, aleluia, que me tira dessa bomba. Isso, diga para Ele. E me leva até o céu. Aleluia, aleluia. Já vi fogo e terremotos, vento forte que já vivi tantos perigos. Isso, diga pra Ele. Mas sua voz me acalmou. Aleluia, isso, diga pra Ele. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Isso, diga pra Ele com alegria, diga. E eu me sinto tão colo altíssimo. Declare pra Ele, vai. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. É o que, igreja? Escudo para os que nele creem. Aleluia, você crê nele, aleluia. Você busca Ele porque você crê nele, porque Ele é grande, Ele é rico, Ele é lindo, Ele é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele é o alfa, o ômega, Ele é o começo e o fim, aleluia. Ele é aquele que endireita as nossas veredas, aleluia. Ele é aquele que extingue o mal, aleluia, glória a Deus. Então adore a Ele, diga com alegria. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas
Glória a Deus, o Senhor é bom, aleluia. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Sabe por que, igreja, nós chegamos aqui? Porque o Senhor é o nosso escudo, aleluia. Ele é a nossa fortaleza, aleluia, glória a Deus. Lá em Efésios 6:10, o Senhor diz: coloque sobre vós toda a minha armadura, para que quando chegar naquele dia, o que vai acontecer, igreja? A gente vai estar firme, forte, na presença do Senhor, aleluia. E Ele nos ensina a colocar o capacete da salvação, a cingir os nossos lombos com a verdade, aleluia. Colocar a couraça da justiça, aleluia. Empunhar a espada, aleluia, que é o Evangelho. Ele nos ensina a calçar os sapatos e andar perante a palavra dEle, falar do Evangelho santo e vivo dEle, aleluia. Ele nos ensina, igreja, tudo isso. Então, quando Ele nos ensina, Ele diz: quando vocês se portarem desse jeito, pode ter certeza que eu vou à frente, tirando toda a pedra de tropeço, aleluia, tirando todo o mal, pelejando por ti, aleluia, vivenciando a tua vida atrás de mim. Ele diz assim: vem, coloque, pegue a tua cruz, aleluia. Ele diz: pegue a tua cruz e segue-me, aleluia, todos os dias. Ele é um Deus que Ele nos cuida. Ele é um Deus que Ele não nos deixa. E nessa noite Ele está aqui. Você pode sentir a presença dEle, aleluia. A presença do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus, pastor Daniel. Vamos ficar em pé, trazer a mensagem do Senhor. Vamos ficar em pé e adorar o nosso Mestre Jesus, porque para Ele e por Ele são todas as coisas, aleluia. Pense, vem aqui, pastor Daniel, pense. O Senhor diz lá no Salmo dele, que nós deitamos, dormimos e acordamos. Aí você pode pensar tudo o que passou no seu dia, todos os livramentos que o Senhor te deu, aleluia. Todas as coisas que você vivenciou, seja em qualquer lugar da sua vida, mas você está aqui, aleluia, adorando a Deus, glorificando o nome dEle. E isso que é importante, pense nisso, amém? Estenda as tuas mãos aqui para frente, vamos adorar ao Senhor, pedir ao Senhor para continuar falando conosco. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa santa e rica oportunidade. Agradecemos a Ti, Senhor, pedimos a Ti, fala conosco, continua, Senhor, falando conosco esta noite, nos enche com Teu Espírito, ó Pai. Abençoa teu filho, meu Pai, teu servo que vai ministrar a tua palavra. Ajuda, fortalece. Senhor, fala conosco, meu Pai. Estamos aqui porque somos carentes de Ti. E já te agradecemos porque, Senhor, Tu és santo, Tu és digno de honra e glória. E nós adoramos a Ti, Pai. E assim te agradecemos e louvamos. No nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. E toda a igreja diga. Amém. E as palmas exaltam a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar na presença do Senhor, né? Como é maravilhoso estar aqui. Como diz a irmã, na casa do Pai. E realmente é a casa do Pai, né? Aqui Jesus disse que as congregações, os templos, seriam chamados de casa de oração e casa do Pai também, porque Jesus quando espantou os cambistas, ele disse: vocês estão fazendo da casa de meu Pai lugares de jogos? Esparramou todo mundo. Então aqui é a casa realmente do Pai. E se é a casa do Pai, e o que tem na casa do Pai? O que tem na casa de um pai? Tem tudo. Proteção, conforto, alimento, segurança, carinho, amor, tudo isso, presença, tudo isso Deus dispensa para nós. E Ele está aqui. O Pai está aqui. Aquele mesmo Deus que criou os céus e a terra lá, antes da gente nem sonhava de existir, é o mesmo, Ele está aqui. Amém? Eu peguei um costume bom de louvar antes, né? Mas então, um costume bom. Mas deixa aberta a sua Bíblia no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vocês lembram daquela viúva que
tinha 2 filhos. E ela estava sofrendo muito. Sofrendo a perda do esposo. E estava prestes a perder também a presença dos filhos. E um milagre impediu que aquela viúva sofresse por mais 6 anos. Um milagre resolveu a história daquela viúva. Mas de onde veio o milagre? A viúva sem nada. E vocês vão cantar comigo, louvar comigo. Amém? Vamos lá. Eu gosto de louvar esse hino porque é uma mensagem bíblica. É uma mensagem bíblica e confortadora. Escute que coisa maravilhosa. A gente não cansa de cantar. Diz assim: faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, olhava no fogão, não encontrava lenha. O quê? O que o povo dizia? Viúva sem nada, viúva sem nada. E o povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Queremos levar os seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. E o povo assim falava. Mas ó, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Tem profeta aqui hoje? Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Nada mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transportar. Agora, quando vai ser? Oh, glória. Seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Quando? Receba a tua bênção nessa noite. Agora. Oh, glória. Olha o que Jesus faz. Olha o que Deus faz na vida de quem tem fé, meus irmãos. Receba o teu milagre hoje. Ó. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Oh, glória. E uma viúva em busca de Eliseu. Que o profeta disse? Disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, agora, oh glória. Seus filhos
não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque a sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar, onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar, o fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando, quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Quando? Eu não entendi, quando é? Oh, glória. Isso. Nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é o mesmo que operou na vida dessa viúva e vai operar na sua também, na minha, na nossa, na vida da igreja. Pode ter certeza. O milagre que você precisa, a bênção que você precisa, Deus tomou conhecimento. E quem sabe pode ser hoje. E você volta para casa e recebe a notícia da sua vitória, da sua bênção. Deus é assim, Deus surpreende. Quando a viúva achava que estava tudo perdido, de repente, muda tudo o cenário. Em uma questão de segundos. Por quê? Porque a fé opera maravilhas. Bom, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Confesso que, se eu não me engano, acho que eu nunca preguei sobre esse texto. Se eu não me engano, é a primeira vez, depois de mais de 20 anos de fé. Mas Deus sabe por quê, né? Capítulo 9, verso 1. A história de Saulo. Saulo, mantendo ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se de Damasco, na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma viajada aqui nessa história de Paulo. A gente já ouviu muitas pregações sobre isso. E é muito maravilhoso saber do que Deus é capaz de fazer com alguém, por alguém, quando Ele tem uma chamada. Quando Deus tem uma chamada, aconteça o que for, ninguém escapa. Pode ir para onde for, pode mudar para onde, o país que quiser, pode tentar esconder, mas quando Deus tem uma chamada na vida de alguém, esse alguém um dia vai chegar aos pés do Senhor. Meu pai costuma dizer que aquele a quem Deus escolhe, a quem Deus tem uma chamada, um plano, não adianta fugir. Porque quem escolhe é Deus. E quando Deus escolhe, está escolhido. E quando Ele escolhe, Ele capacita, Ele dá força, Ele abre os olhos, Ele desperta, Ele chama, Ele faz coisas maravilhosas. Deus faz proezas maravilhosas na vida daquele ou daquela a quem Ele quer chamar. Aqui tem cada um dos irmãos e cada uma das irmãs que aqui está nessa noite, teve um chamado. Cada um foi chamado por Deus. E às vezes cada um de uma maneira diferente. Mas o importante é que foi chamado. Não importa se você não tem um cargo ministerial ainda, ou se talvez não vai ter, não importa.
o mais importante é que Deus te chamou. O mais importante é que Deus te escolheu. Se você tem um cargo ministerial ou não, se você é influente ou não, se você é conhecido ou não, o maior chamado é o chamado da salvação. Porque muita gente é chamado para a salvação, mas não dá valor na salvação e perde. Muitos também são chamados para fazer a obra do Senhor, e muitos voltam do meio do caminho para trás. Mas aqui tem um povo que foi chamado e continua na presença do Senhor. Onde está esse povo, hein? Aonde está aquele que foi chamado, que ainda permanece nesse plano salvífico, que ainda permanece adorando, que ainda permanece servindo, que ainda permanece louvando? É com você que Deus fala hoje. É conosco. Saulo era um homem muito influente em Jerusalém. Um homem que foi ensinado por Gamaliel, um dos príncipes dos judeus, um dos mestres. Um homem que tinha conhecimento da letra, conhecia toda a letra da lei. E esse Saulo foi criado com ele, instruído por ele, por Gamaliel. Então era um homem muito sábio, conhecedor da letra. Ele era um homem muito zeloso da lei, mas zelava sem conhecimento. Zelava do que conhecia, mas não tinha o conhecimento de Deus. Não tinha o conhecimento da graça que veio. E ele era tão zeloso que se alguém falasse de qualquer tipo de mensagem, qualquer mensagem que ele ouvisse, ainda que aparentemente fosse uma mensagem boa, mas se tivesse qualquer coisa que contradizesse aquilo que ele aprendeu, já era motivo de persegui-lo, motivo de perseguição. E ele não entendeu quando Jesus apareceu, quando Jesus veio e começou a percorrer as terras, as aldeias, os bairros, as cidades, com os discípulos pregando, ensinando, curando, libertando vidas. Paulo não entendeu isso. Ele não teve essa compreensão, porque Paulo era muito zeloso da lei. Paulo vivia a tradução judaica, apesar de ser um cidadão romano. Era um homem mau, era um homem terrivelmente zeloso da lei, que qualquer cristão que pregasse Jesus, ele prendia, torturava e ainda queria matar. Em uma certa feita ele pediu carta para os príncipes das sinagogas, para os mestres, para os sacerdotes, pediu carta, e essa carta era para aprovando ele, dando liberdade para ele chegar em Damasco, pegar os cristãos, trazer com ele e prender em Jerusalém. Essa carta lhe dava o direito. Só que Paulo não sabia que Deus tinha um plano na vida dele. Paulo ainda não sabia. Paulo não tinha esse conhecimento de que Jesus era Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus tinha um propósito com ele. Ele não sabia. Então ele pegou a carta e foi com alguns dos soldados rumo a Damasco. Mas quando chega no meio do caminho, de repente Saulo viu uma luz, um clarão enorme, uma luz brilhar. E a luz foi tão forte que cegou ele, deixou as vistas dele cego. Cego, caiu do cavalo, caiu em terra. E desesperado porque não enxergava, de repente ele ouviu uma voz. Aleluia. A voz disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó, verso 5. Ele ouviu a voz e disse: Quem és? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus. Quem maltrata um cristão, maltrata Jesus. Quem fala mal de um servo de Deus, fala mal de Jesus. Quem despreza um cristão, despreza o mestre, despreza o Salvador. É a mesma coisa.
O relacionamento que Jesus tem com a igreja é tão fino, tão glorioso, tão maravilhoso, que é a mesma coisa de estar, se alguém ferir a igreja, fere o próprio Jesus. Porque Jesus é o noivo da noiva. A igreja é a noiva dele. É propriedade exclusiva dele. E quem mexe com a noiva de Cristo, mexe com ele. Quem tentar fazer qualquer mal para a igreja, para o povo de Deus, vai ter que enfrentar o próprio Jesus. E ninguém é doido de fazer isso, né? Quem é louco de brigar com Deus? Ei, irmão Zé? Ninguém é doido de fazer isso. Aí ele ouve a voz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora você levanta e vai até a cidade. Lá vai ser dito para você o que você vai fazer. No verso 7 diz que os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou da terra e abriu os olhos, não via coisa alguma. Guiado pela mão, conduziram-no para Damasco. E esses 3 dias, sem ver, e não comer, sem ver, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora aqui vem a parte boa. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, meus irmãos, Deus faz uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Ele permite acontecer. Se for preciso parar o sol e a lua, Ele para salvar alguém que Ele escolheu. E Paulo, guiado, chega na cidade e fica lá 3 dias nessa cidade. Não comeu, não bebeu, cego. Não entendia muito bem ainda, só entendeu que era o Jesus dos crentes que ele perseguia a igreja, perseguia Jesus, ele entendeu isso. Mas estava ali sem ver. Aí o Senhor aparece a Ananias e diz: Ananias, levanta e vai até Tarso, até Saulo. Vai, porque lá tem um homem e ele vai estar orando. Esse homem vai ser para mim um instrumento nas minhas mãos. Um vaso escolhido. Sabe o que é vaso escolhido? Sabe o que é vaso escolhido? Vou traduzir. Uma pessoa que Deus tem um plano, uma chamada, um propósito, um trabalho, uma missão, uma tarefa especial. Existem 2 tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado da salvação. Deus chama todos por meio da pregação do Evangelho. A segunda chamada é a chamada para uma obra específica. E Paulo, além de ser chamado para ser salvo, ainda foi chamado para uma obra maravilhosa, gigantesca. E todos sabem a história de Paulo. Paulo prendia, batia, maltratava, levavam presos os irmãos. Aí Jesus, só olhando lá de cima, dizia: o seu dia vai chegar, rapaz. Você está judiando o meu povo, né? Está perseguindo o meu povo. Mas o teu dia vai chegar. Eu não vou te maltratar, não. Eu não vou te matar. Não vou permitir você sofrer agora. Não vou ceifar a tua vida. Eu vou te transformar para usar nas minhas mãos. Mas antes disso, você vai passar por um processo difícil. Irmãos, Paulo passou um processo amargo. Depois de Jesus, foi o homem que mais sofreu. Depois de Cristo, Paulo foi o missionário que mais sofreu na terra.
Pedro sofreu, João sofreu, Tiago sofreu, Bartolomeu sofreu, Lucas sofreu, João, mas Paulo foi o mais sofrido. E Jesus falou: importa que ele sofra pelo meu nome. Agora, quando Ananias chega e encontra Saulo lá, cego ainda, e Paulo teve uma visão que Ananias ia chegar lá, e quando chega, estende a mão e ora para ele, e na hora ele é sarado da sua cegueira. Na hora Paulo, ele novamente vê, recuperada a visão. Paulo fica por ali aprendendo, 3 anos aprendendo a palavra, orando, jejuando e lendo a palavra. Lendo a palavra, orando e jejuando, se preparando para uma tarefa que Deus tinha para ele. E foi um homem que muito Deus usou. Paulo foi usado tremendamente, poderosamente na mão de Deus, mas tinha um preço a pagar. Ele ia sofrer bastante. Porque toda semeadura tem uma colheita. Tudo que planta, colhe. Paulo plantou violência. Paulo plantou para colher mais tarde. Apesar de Deus ter chamado para salvá-lo e para fazer a sua obra, mas ele ia colher o que ele fez com os irmãos. O perseguidor, agora depois de convertido, novo crente, começa a ser perseguido. E todo mundo tinha medo e dizia: mas esse homem não é crente não. Esse homem agora não está convertido não. Ele está procurando ocasião para prender os crentes. Ele está fingindo ser cristão para se aproximar dos cristãos, para levar preso. Ele não é cristão, ele está fingindo. Já começa por aí. Até Ananias duvidou e disse: mas Senhor, esse homem a gente tem visto falar que ele persegue o teu povo. Mas aí Jesus disse: não, pode ir que é um vaso escolhido para mim. Eu escolhi ele, eu chamei ele, eu vou transformar ele. Primeiro eu vou mudar a vida dele, vou mudar a história dele, vou mudar a mente dele, vou mudar o coração dele, vou mudar toda a estrutura da vida dele, e depois eu vou começar a usar em minhas mãos. Essa é a chamada de cada crente. Primeiro a gente vem para Jesus. O primeiro amor é gostoso, tudo novidade, coisa linda, bênção, milagres acontecem. O novo convertido no começo tem tantas bênçãos, mas depois começa uma nova etapa de vida, a vida de provações. Porque Deus não vai provar você sem conhecimento. Deus não vai provar você se você não tiver maduro, não tiver maturidade para suportar. Então primeiro vem o processo da doçura, depois vem o amargo. E Paulo experimentou o amargo da vida. Agora, quem foi Paulo? Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas. Paulo foi um homem que dedicou a sua vida exclusivamente para Jesus e a sua obra. Nem casar ele quis. Ficou solteiro. Só para não ter que dividir o seu tempo, as suas tarefas com coisas domésticas. Só para ficar o tempo integral servindo a Jesus. Paulo dedicou a sua vida exclusiva. Ele se anulou a si mesmo. Ele se anulou. E muitas vezes ele referia-se em uma das suas cartas, ele diz: eu, o preso do Senhor. Ele diz: eu renuncio tudo. Eu desconsidero tudo que eu tinha. Eu deixo tudo que eu tinha. Eu não tenho mais valor em nada que eu tinha, nada do que eu possuía, do que eu conhecia. A minha influência, a minha sabedoria, a minha inteligência, meus bens. Tudo isso eu reputo como esterco. Tudo isso eu julgo como se fosse esterco. Não serve mais para mim. A partir de hoje eu vou servir a Jesus de toda a minha alma, de todo o meu coração, dizendo Paulo em uma das suas cartas. Eu nego a mim mesmo. Ele cumpriu aquilo que Jesus disse: negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Paulo cumpriu. Um homem que se entregou completamente, corpo, alma e espírito, para Deus. O missionário conhecido como o missionário dos pés sangrentos. Mas tem uma coisa: ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia o que ele ia sofrer por amor a Cristo e a sua palavra.
mas também sabia e experimentou uma unção tão poderosa da parte de Deus na sua vida, que a Bíblia diz que até os aventais de Paulo, as pessoas queriam tocar nos aventais dele, porque sabia que o homem tinha uma unção poderosa da parte de Deus. Então, em meio a todas as tribulações, em meio a todo o sofrimento, a toda a amargura de um cristão, também tem um lado bom. Tem um lado muitas das vezes você passa por situações difíceis porque você foi escolhida. Você não entende muitas vezes as provas que você passa porque você foi escolhido. E o nosso adversário, ele sabe disso. Ele sabe o propósito que Deus tem na vida de cada crente. É por isso que aquele infeliz persegue. Persegue no lar, persegue no casamento, persegue na vida profissional. Em todos os aspectos ele persegue para acabar, para destruir, para desanimar, para você desfalecer, porque sabe, o propósito que Deus tem na tua vida é grande. A obra que Deus tem na sua vida até o dia do arrebatamento chegar é grande, é maravilhosa, é poderosa, e vocês sabem disso, que nós passamos por momentos amargos, mas também nós experimentamos muitas coisas gloriosas da parte de Deus, ou não? Então tudo isso tem um preço a ser pago. E o preço é se submeter à vontade de Deus. Mesmo que os momentos, as horas sejam amargas demais, mas a glória de Deus supera toda a amargura que a gente passa. A glória e a unção de Deus e a presença do Espírito Santo em nossa vida supera todos os momentos maus e difíceis da vida. Supera, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está sobre nós é mais glorioso do que os momentos de tribulações. O que vem sobre nós é mais maravilhoso e glorioso e produz gozo e alegria do que os momentos de vales e desertos. E quanto mais deserto na vida, mais a unção de Deus é sobre você. Quanto mais vales e provações você passar, mais a graça de Deus é abundante na tua vida e na vida daqueles que renegam a si mesmo para servir e se submeter a Deus e a tua obra de coração, corpo e alma. E lá de cima Deus assiste e está olhando você, está olhando a sua vida, os seus passos, seu trajeto, sua obra, seu trabalho, sua tarefa, sua dedicação. Deus está vendo e está dizendo: segue avante e não desanima, porque eu te chamei. É assim mesmo, é amargo, mas também tem mel no meio do caminho. Não é só amargura, tem mel, tem provas, tem, mas também tem uns momentos de oásis na vida. Paulo passou por, como diz o diácono Cirilo, por muitos perrengues, né? Mas também, quando Paulo orava, oh glória, era um homem perseguido, foi maltratado, preso, chicoteado, desprezado também como Jesus foi, rejeitado, ninguém queria ouvir Paulo. Mas também tem uma coisa, quando ele orava, quer ver a prova disso? Quer ver a prova disso? Quando ele estava com Silas na cadeia, preso, o homem estava com o corpo todo chicoteado, os pés amarrados no tronco, cadeias prendendo os pés e mãos. Estavam ali presos, depois de apanhar bastante. Mas por que estava preso? Cometeu algum crime? Não, porque pregou o evangelho. Mas sentado ali, com o corpo tudo ensanguentado, ferido das chicotadas, ele começa a orar, louvar, adorar, e as coisas acontecem. Quando ele louva, o terremoto vem. Quando ele adora, os alicerces estremecem, as portas se abrem, o milagre acontece. Deus vem, socorre tudo, salva o carcereiro, transforma a vida do carcereiro em sua casa, liberta vidas. Eu costumo dizer que muitas das vezes o sofrimento de um servo de Deus, o sofrimento de um escolhido, causa salvação, resulta em libertação de vidas, resulta em alegria na sua casa, na sua família, transformação de pessoas, por causa do sofrimento seu. Mas porque você foi chamado. Quem é chamado por Deus não foi chamado só para sofrer. Claro que não.
A Bíblia diz que Paulo sofreu bastante, mas também a glória de Deus era sobre a vida dele. Quando adorava, Deus respondia. Quando clamava, Deus assinava lá em cima. É isso mesmo, meu servo. Abre a boca e eu faço. Ele chegou a uma cidade e ele diz assim para os novos convertidos: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: o Espírito Santo? Olha, nós conhecemos a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, mas Espírito Santo nunca ouvimos falar não. Ah, então não. Ah, então vem aqui. O homem que se dedicou a Deus, se submeteu à vontade de Deus, entendeu, aceitou passar por provações terríveis, mas também recebeu uma glória, um poder de Deus maravilhoso. Ele diz: então vocês não conhecem o Espírito Santo? Não, não conhecemos não. Então vem aqui. Foram até ele. A Bíblia diz que Paulo estendeu a mão e orou por eles. Na hora que ele orou, todos eles foram batizados com o Espírito Santo. Olha o que Deus faz através de um chamado, de um escolhido, de um que Ele chama para sofrer só não, mas também Ele honra. Quantas vezes você falou da palavra de Deus por aí, e talvez você não viu o resultado, mas o resultado surgiu. E quem sabe lá na frente você vai ouvir, você vai saber do resultado da Amém? Daqui a pouco estou terminando, só tenho 10 minutos. Então eu quero dizer o seguinte: não confundam as coisas. Se o sofrimento veio até você, se você está passando uma fase que talvez você nunca enfrentou na vida, talvez você está passando por uma fase que você nunca passou, diferente de tudo que você já passou, não espante, não se atemorize por isso não. É porque você é chamada, é porque você é chamado, é porque você é escolhida, é porque você é escolhido. E o inimigo ele luta mesmo para desanimar você, mas Deus está dizendo: não pare, não desista, não fique amedrontado, não pense que eu te esqueci, não pense que eu estou longe de você. Não, eu continuo perto, eu continuo assistindo você, eu continuo ouvindo as suas orações, eu continuo recebendo os seus louvores, a sua adoração, eu continuo vendo você por onde você vai, onde você passa, o que você sofre. Jesus está dizendo: eu vejo tudo isso, eu não abandonei um segundo você. Permito porque você é escolhido, porque você é escolhido. A Bíblia diz que o homem que muito sofreu porque se entregou foi o que abriu muitas igrejas. Na Ásia, abriu igreja. Em Corintos, em Éfeso, em Galácia. Ele abriu igreja em muitos lugares. Em Filipos, Tessalônica, em Colossos, cidade de Colossos, abriu igreja para todo lado. E tem uma coisa: as igrejas que Paulo abriu prosperaram, apesar das provações que passaram, prosperaram. E em cada igreja que ele abriu, fazendo missões, ele deixava lá um responsável naquela igreja, um responsável que era de confiança de Paulo, um responsável que tinha a mente também, que ele ensinou, aprendeu com ele, como é ser um obreiro, como é ser um cristão, como no caso de Timóteo. O homem prosperou, abriu muitas igrejas. E onde estendia a mão, Deus operava mesmo. Por quê? Porque se submeteu à vontade. O segredo está aqui. Se você foi chamado, se submeta. Se você tem a chamada, é convicto de que Deus chamou você para uma obra, para uma tarefa, seja ela qual for, pequeno, médio ou grande, saiba que Deus não te abandonou, não. Deus está vendo você todos os dias. Ah, pastor, mas eu sou um diácono. Deus te chamou para isso. Ah, eu sou um presbítero. Deus te chamou ao presbitério. Ah, eu sou um varredor da igreja, só varro o chão. É bênção, terá galardão do mesmo jeito. Ah, a única coisa que eu faço é quando desligo os ventiladores, fecho as portas, mas não sou nada. É sim, você é alguém, sim. Você é alguém.
Se você pegar um papelzinho do chão da igreja, se você vê uma sujeirinha no chão, mas com amor, com carinho, você vai lá, agacha, pega aquele papelzinho e joga lá no cestinho. Quer dizer, você está tendo cuidado e zelo pela casa de Deus. Você também está fazendo um serviço para Deus. E não ficará sem galardão, porque Deus não fica devendo para ninguém. Todos aqueles que trabalham para Jesus com alegria, com ânimo, com dedicação, recebe galardão, recebe bênção aqui e receberá lá. Ninguém faz alguma coisa para Deus e fica sem receber. Ninguém. Mas pastor, eu não faço nada, eu só vou lá na frente, leio a leitura quando me dá a oportunidade, canto algum hino da harpa. Você está fazendo alguma coisa assim? Faz. E se faz, Ele é fiel para pagar. Ele é fiel para recompensar. Ele é fiel para retribuir. Lá no último capítulo de Apocalipse, para encerrar, Jesus disse assim, ó: eis que venho sem demora, e o meu galardão. Por que ele disse o meu? Porque ele recebeu o prêmio de tudo que ele fez para Deus Pai, para o Pai. Ele recebeu. Só que ele quer dividir com a igreja. Ele quer dividir com aqueles que também trabalham por ele, para o seu reino. Por isso que ele diz, o meu galardão está comigo, é meu. Mas vou repartir com vocês. Olha o que ele diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua. Então trabalhe com alegria. Faça com alegria. Continua do mesmo jeito que você veio fazendo. Faça cada vez melhor. Porque Jesus está com o galardão lá, guardadinho, para entregar para você naquele grande dia. E você não vai perder nada do que você tem feito. A menos que você diz, eu faço, mas faço porque me pede, me cobram. Mas não tem vontade de fazer, então você não tem galardão. Mas se você faz com alegria, você vai ter galardão. Se você faz com amor, com zelo por amor, galardão certo. E Paulo, ele disse assim, está chegando a hora da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei. Aí está o segredo, aleluia, dos chamados, dos vocacionados por Jesus. Aí está o segredo, é chegar até o fim. Irmão, irmã, chegue até o fim, não pare não, não desista agora não, não desista. Ah, mas tal coisa não deu certo na minha vida, não importa, Deus não te abandonou. Não importa. Importa que a gente siga até o fim. A vitória está no fim, não é no meio, é no final. Quando Jesus dissesse assim, vinde benditos de meu Pai, vocês trabalhou pelo meu nome, vocês fez a minha obra, vocês aceitou meu chamado, vocês foi escolhido, vocês honrou meu chamado, meu nome, então agora entra para o gozo do teu Senhor, toma galardão, toma bênção, receba a vida, coroa da vitória, vai, passeia nas ruas de ouro aí, anda na cidade santa. É tudo seu, é tudo de vocês, é da minha noiva, da minha igreja. Então trabalhe, não te canse. E nunca penses que você é um Zé Ninguém. Porque Zé Ninguém é o cabeça rachada. Aquele sim. O cabeça rachada é um Zé Ninguém. Mas o crente não. O mais humilde aqui, o mais simplesinho aqui, é especial. Tá certo? Então vamos aprender com Paulo. Paulo foi perseguidor, mas depois virou perseguido. O perseguidor foi perseguido, o que maltratava foi maltratado, o que prendia foi preso, o que rejeitava o povo foi rejeitado também, mas foi fiel a Jesus até o fim. Ele recebeu a vitória, ele deu a vida, ele foi decapitado no final, mas nem assim intimidou. Ele foi até o final e disse, eu vou, pode me cortar minha cabeça, pode fazer o que quiser, mas eu terminei minha carreira, eu fiz o que Deus me chamou para fazer, eu fui fiel até o fim, estou aqui, e agora o que me está guardado é a minha coroa. Vou estar com Jesus, porque a minha vida lá fora é perda, mas com Cristo é ganho. Então pode matar, mas a minha bênção já está reservada, já está garantida. A minha vitória, a minha coroa, a minha vida eterna já está escondida em Cristo, e vou encontrar daqui a pouco com Ele. É isso que importa, irmão. É isso que importa. Amém? Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Amém, igreja? Eu sempre digo que o escolhido não tem escolha. Se Deus te chamou, você não vai ter escolha. Paulo, quando ele ia para as suas missões, ele orava ao Senhor, Deus falava, vai ali, Paulo, ele ia. Não vai lá não, e ele contendia com o Espírito Santo, ele falava, mas eu quero ir lá. Não, você não vai lá, você vai lá. Então a gente tem que ter ciência que o Senhor é aquele que tem que te governar, é o Senhor que tem que te conduzir. Eu vou contar um testemunho aqui, não é meu, mas é de outro, mas é um testemunho de como Deus, Ele traça plano para os seus escolhidos, aleluia. E quando Ele traça plano para o seu escolhido, muitas vezes nós pensamos que é vergonha. Muitas vezes nós achamos que o plano de Deus vai nos envergonhar, que o plano de Deus, Ele não está fazendo nada para nós, mas havia um pastor. E esse pastor, ele era muito obediente, muito humilde na presença de Deus. Mas ele sempre fazia aquilo que Deus mandava ele fazer. Certo dia, ele orando, Deus mandou que ele fizesse um culto ao ar livre. E a igreja era bem humilde, bem pequena. E ele pegou, ele falou, tá bom, Senhor. E não tinha muitas pessoas na igreja. Mas Deus falou, você não vai fazer o culto dentro, você vai fazer na frente da igreja. E ele disse que ele foi e conversou com um irmão que trabalhava com caminhão. O irmão falou, não, eu levo o caminhão, meu irmão, para fazer de palanque. Mas ele orou ao Senhor, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém, Senhor. Eu não tenho ninguém para pregar, eu não tenho ninguém para louvar. Mas o Senhor quer que eu faça isso, o Senhor vai me fazer passar vergonha? Eu vou passar vergonha no meio da rua, no meio dos meus vizinhos, e o Senhor faça o que eu estou te mandando. E ele fez, ele montou a caixa de som, ali em cima daquele caminhão humilde. Quem é escolhido não tem escolha, aleluia. E ele foi com a cara e com a coragem com os irmãos que estavam na igreja. E foi dando tempo, foram cantando os hinos da harpa. E ele falou, quem vai pregar, Senhor? Eu vou passar vergonha. Quem vai pregar, Senhor? Quem vai louvar, Senhor? E o Senhor falava para ele, faça o que eu te mando. E foi cantando os hinos das harpas, foi dando a hora, e não chegava ninguém, porque o Senhor falou que ia mandar. Mas estava chegando o final do culto e não chegava ninguém para pregar e ninguém para louvar. E o presbítero, que só tinha um pastor e um presbítero. E aquele presbítero falou, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar vergonha com o povo da vila. De repente, aquelas cadeiras todas vazias que eles montaram na rua, chegou uma família. Sentou naquelas cadeiras e começou ali cantar junto, adorar o Senhor. E o Senhor virou para ele e falou assim, a minha provisão chegou, você viu? E ele chegou naquele pastor, ele não sabia que era pastor, desceu do caminhão, foi lá, foi pegar um nome para apresentar, estamos aqui um visitante. Aí aquele homem que sentou com a sua esposa, com sua filha, com os seus filhos, falou assim, eu sou pastor. Eu estava indo para a casa da minha mãe, mas eu perdi o caminho, nunca perdi o caminho. Quem é escolhido não tem escolha. E ele falou, eu sempre vou para a casa da minha mãe e eu perdi o caminho, errei o caminho e entrei nessa cidade. Mas o Senhor falava assim, entra nessa cidade. E ele entrou, como ele não podia voltar porque já era tarde da noite. Aí ele falou assim, o Senhor falou assim, pois ele vai pregar e a filha dele vai louvar o Senhor. Quem tem chamado, quem foi escolhido não tem escolha. E o Senhor proveu um para pregar à noite. E o Senhor proveu. E ele ainda falou, eu prego a palavra de Deus e minha filha é levita. Quem é chamado, meu irmão, coloca isso na tua cabeça. Se o Senhor te chamou, você não vai ter escolha. Algo para o Senhor você vai fazer. Não importa aquilo que nós passemos, muitas vezes achamos que é vergonha, mas o Senhor disse, aqueles que se humilham a mim, esses serão exaltados, aleluia. E aquele culto, sabe quantas almas aquele irmão ganhou para Jesus naquela vila? 30 almas para o Senhor, aleluia. E que foram tudo para a igreja daquele irmão, aleluia. Aleluia. Então faça o teu chamado, viva o teu chamado, pratique o teu chamado, fale até com o espelho do teu chamado, porque o Senhor vai te exaltar. Quando a gente menos esperar, aleluia, o Senhor opera na tua vida, o Senhor opera na vida daqueles que têm ao teu redor, amém, igreja? Paulo era assim.
Paulo não se importava de ser açoitado, mas ele falava de Jesus. Paulo não se importava que ele tinha que sair fugido pela uma corda lá pelas muralhas, mas ele pregava. Ele não se importava que ele era caluniado, mas ele pregava, aleluia. Quem é chamado não tem escolha. Então coloque o teu chamado enquanto há tempo, aleluia. Amém, igreja? Nós vamos ficar em pé agora. E nós vamos orar. Pegue lá o caderninho de oração, diaconisa Ana. Eu quero chamar aqui o diácono Cirilo. Ele vai orar, ele vai pegar os cadernos e nós já vamos ficar em pé e nós vamos adorar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor, aleluia. Interceder, traz esse caderninho. Nós vamos orar por todos os nomes que estão nesse caderno, amém, igreja? Nós temos 5 minutos para terminar o culto. E nesses 5 minutos, nós vamos interceder pelos doentes, pelos enfermos. Quem precisa de oração? Eu e minha casa. Então, nós vamos agora orar ao Senhor. E eu creio que se você orar com fé, o Senhor diz que a oração tem muitos em seus efeitos. Se você orar com fé, vamos orar com fé. E nós cremos que o Senhor vai atender, amém? Oremos em nome de Jesus. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado a tua unção, né? E eu acredito que todos nós viemos aqui foi buscar uma bênção. E quem tem essa bênção para nós? Só Jesus. Não adianta buscar em outro lugar, porque não vai achar, né? Agora, se Jesus te abençoar, se Ele te abençoar, não, Ele te abençoa. É só pedir. Você é abençoado, sim, porque Ele tem bênção para nós. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Ele por esses momentos que Ele tem nos concedido, né? Glória a Deus. Todos nós saímos de casa já para buscar uma bênção. E Jesus tem bênção para nós, né? O salmista Davi, eu não lembro qual o salmo, mas ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando eu saio da minha casa, eu já saio nesse pensamento. Eu vou receber uma bênção e é Jesus que tem essa bênção para mim. E todos nós, é Ele que tem bênção. Amém? Fixa agora o teu pensamento no trono de Deus vivo, porque nós vamos falar com Deus vivo, um Deus de todo poder. Um Deus que está pronto para socorrer você e eu em qualquer circunstância que nós estivermos, né? Então, vamos orar? Deus amado, Deus bendito. Oh, papai de amor, aqui nós estamos mais uma vez na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome, ó Pai. Então eu te peço agora, humildemente, abençoa cada vida que adentrou por essas portas, abençoa esses nomes que estão aqui nesse caderninho, ó Pai. Eu não conheço, eu não sei, mas o Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe do que eles estão precisando. Por isso eu te peço, papai, abençoa, derrama bênção sobre essas vidas que estão aqui nesse caderno, pai. Derrama bênção na vida da tua igreja, o teu ministério, o ministério manancial. Eu te entrego agora em tuas mãos os pastores, as pastoras, os presbíteros, as pregadoras, os pregadores. Que o Senhor Jesus agora derrama a bênção, pai. Que possamos seguir caminhando na tua presença, Pai de amor. Porque nós sabemos que sem a tua misericórdia nada nós somos. Mas sabemos que diante de ti nós conseguimos. Porque ele mesmo disse, como disse o nosso pastor aqui agora, ele tem um galardão para cada um. Está reservado lá. E nós vamos receber cada um o seu galardão. De acordo às tuas obras. Aquilo que você fez para Deus, o teu galardão está lá te esperando. E é Jesus que vai te dar esse galardão. Não é eu, não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é ninguém. É o Cristo Jesus. Aquele que morreu lá na cruz do Calvário e hoje vive e reina para todo sempre. Por isso eu te peço, papai, se eu esqueci o nome de alguém, o Senhor Jesus vai abençoando. Aqueles que não chegaram até aqui, eu não sei o porquê.
Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece o coração de cada um. Por isso eu te peço, Pai, derrama unção, derrama bênção sobre a cada vida. Que possa estar aqui conosco, cantando e glorificando o teu santo nome, ó Pai. Isso eu te peço para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor possa abençoar a todos. Que se Jesus não voltar, estaremos aqui no domingo, adorando e glorificando ao Senhor. Venha, viu, Davi? Viu, Vitinho? Em nome de Jesus. Se puder, fala para a Joana vir aqui para a gente orar por ela, tá bom? Fala para sua mãe também, tá bem? Vamos agradecer ao Senhor. Já oramos. Agora o pastor vai estar dando a bênção apostólica, amém? Estende vossas mãos para cá, meus irmãos. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja amada hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe a todos e um bom final de semana.